Oi, então eu sou a Thaís Furtado e nós vamos continuar o nosso papo sobre criança e mídia. E qual é a relação hoje da criança com a mídia? É muito forte. A mídia está presente na vida da criança todos os dias. É como se fosse um sujeito como o pai, a mãe, ou os amigos, ou a escola. Então, as crianças brasileiras, elas ficam em média de 5 horas por dia assistindo televisão, 17 horas por semana acessando a internet. Mais de 70% dos jovens até 16 anos têm perfil nas redes sociais, por exemplo. Então, é uma presença muito forte, muito constante, que tem que ser cuidada. Tem seus lados positivos, mas também tem que ter alguns limites. É claro que, tendo essa relação tão intensa, a mídia acaba influenciando no comportamento das crianças. Só que a gente tem que pensar assim, todas as relações da criança têm alguma influência. Então, quando os pais estão bem próximos, quando os educadores, por exemplo, utilizam a internet a seu favor, essa influência ela pode ser até positiva da mídia. Mas se a criança fica o tempo todo sozinha vendo televisão, se ela não tem um acompanhamento dos pais, bom, aí sim pode ter uma influência negativa, até no sentido de a criança, por exemplo, entrar em sites da internet que não são adequados para a sua idade, de assistir programas de televisão sem compreender o que está assistindo. Então, existe uma influência, sim, que tem que ser cuidada, mas que, se tem a atenção dos pais, dos educadores, ela pode até ser usada positivamente. No Brasil, existe o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que regulariza toda a política pública em relação às crianças. Um dos pontos que o CONANDA costuma verificar e cuidar é a publicidade infantil. E a publicidade infantil, de acordo com o artigo 163 do CONANDA, ela é proibida no Brasil. Não pode fazer propaganda para criança, por exemplo, usando musiquinha, usando personagens, usando uma linguagem infantilizada. Então isso é muito importante, porque nós, como telespectadores da televisão, por exemplo, a gente pode denunciar quando a gente vê que tem alguma publicidade que está se dirigindo diretamente à criança, tentando que ela, estimulando o consumo da criança. Isso é proibido no Brasil. Então, nós temos que ficar de olho para que isso não aconteça, para que as crianças não tenham esse desejo estimulado, já que já existe tanto estímulo de todas as partes para que a criança seja uma consumidora, para que ela compre, para que ela tenha o melhor brinquedo, a melhor roupa, ou roupa igual ao seu coleguinha. Já é um estímulo muito grande e a gente não precisa que a mídia faça esse estímulo de diversas formas. Então, os pais e os educadores têm que ficar de olho tanto na televisão quanto na internet quando assistirem propaganda infantil. É claro que o papel dos pais, das famílias, dos educadores na vida da criança para controlar essa relação da mídia com a criança é fundamental. O que é preciso? Que a criança não seja passiva, por exemplo, em relação à televisão. Não pode deixar a criança 5 horas, 4 horas por dia assistindo televisão sem ter nenhuma interação, sem colocar dúvida, por exemplo, sobre aquilo que ela está assistindo. Então, os pais eles têm que acompanhar aquilo que as crianças estão vendo na televisão e na internet também. Tem que cuidar muito em relação às redes sociais para que não tenha contato com pessoas muito mais velhas, sites inadequados, conteúdos inadequados. E importante, os pais, os educadores, eles são o principal exemplo das crianças, eles têm que dar exemplo. Então não adianta os pais dizerem, minha filha, meu filho, não se exponha, mas a todo momento o pai e a mãe estão fazendo um selfie com a criança, a gente acompanha toda a vida da criança crescendo e na escola, em todos os lugares onde ela está. Então fica uma mensagem dupla, uma mensagem dúbia, afinal de contas é bom aparecer, não é bom se expor, não é bom. Então é importante que os pais sejam um exemplo, que não fiquem o tempo todo também no celular, que prestem atenção na criança, que conversem com a criança, que
consigam estabelecer um diálogo, que brinquem, que estimulem a criança a brincar na rua, a brincar com seus amigos, enfim, na medida do possível, para que a mídia não ocupe o lugar principal na vida dos seus filhos. Então era isso, agradeço muito ter conversado com vocês e fiquem de olho, cuidem dos seus filhos, olhem o que eles estão vendo na TV, como é que eles estão acessando a internet. Muito obrigada, tchau, tchau!